Capítulo 21 do livro do profeta Jeremias diz assim: A palavra que veio da parte do Senhor a Jeremias, quando o rei Zedequias enviou a ele Pazur, filho de Malquias, e Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, dizendo: Pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, o rei da Babilônia, guerreia contra nós. Possivelmente o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas e fará com que se retire de nós. Então lhes disse Jeremias: Direis assim a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que eu virarei contra vós as armas de guerra que estão em vossas mãos, com que vós lutais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus, que vos têm cercado fora dos muros, e ajuntá-los-eis no meio desta cidade. Eu mesmo lutarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e com furor e indignação e ira muito grande. E ferirei os habitantes dessa cidade, tanto os homens como os animais. Morrerão de uma grande pestilência. E depois disso, diz o Senhor, entregareis Edequias, rei de Judá, e seus servos e o povo, e os que ficarem na cidade da pestilência, da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que procuram a sua vida, e ele os ferirá ao fio da espada, não os poupará, nem terá piedade, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: Assim diz o Senhor: Eis que tenho posto diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Ou que ficar nesta cidade morrerá a espada, ou de fome, ou de pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus que têm vos cercado viverá, e a sua vida lhe será por despojo. Porque pus o meu rosto contra essa cidade para mal e não para bem, diz o Senhor, na mão do rei de Babilônia será entregue, e ele a queimará com fogo. E a casa do rei de Judá dirás: Ouvi a palavra do Senhor. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor: Julgai pela manhã justamente e livrai o expoliado da mão do opressor, para que o meu furor não saia como fogo e se acenda, e não haja quem o apegue pela maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, e rocha da planície, diz o Senhor, contra vós que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu vos castigarei conforme o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei um fogo em seu bosque, que consumirá tudo o que está ao redor dela. O capítulo 21 do livro do profeta Jeremias vai falar sobre a oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias. O Senhor, ele diz que ele coloca na nossa frente, no nosso caminho, o caminho da vida e o caminho da morte. Quando nós entendemos que há um caminho de vida e um caminho de morte, nós compreendemos que há um fim para as coisas que nós mesmos escolhemos. Quando entendemos que o caminho para a vida ou o caminho para a morte está na nossa escolha, nas nossas decisões. Quando nós compreendemos que os caminhos que Deus coloca para nós é para que nós possamos escolher qual é o caminho que nós queremos trilhar, que nós queremos seguir. Quando o caminho para nós parece árduo, quando o caminho para nós parece estreito, quando o caminho para nós parece que não há luz, que não há salvação, muitas vezes é esse o caminho que Deus quer nos levar e nos conduzir. Muitas coisas não são explicáveis ao homem porque não nos cabe
entender os princípios e mistérios que Deus tem e que muitas vezes não somos capacitados para entendermos. Mas o que nós precisamos compreender é que nós precisamos avaliar as nossas escolhas. Precisamos analisar os nossos pedidos a Deus. Precisamos compreender a nossa dimensão, a nossa estatura, porque muitas vezes aquilo que nós queremos não somos capacitados para receber. Muitas vezes aquilo que nós desejamos, nós não estamos totalmente instruídos e preparados para receber. Quantas vezes nós pedimos coisas grandiosas para o Senhor? Quantas vezes nós pedimos e imploramos ao Senhor por algo que não estamos preparados? Aqui nós precisamos entender, diante da palavra de Jeremias, que o Senhor, ele pede para Jeremias profetizar. Quantos reis foram levantados? Quantas coisas aconteceram na cidade de Jerusalém? E quando nós falamos que Deus é Deus de Israel, nós compreendemos que Israel é um povo separado para glorificar o nome do Senhor. Nós entendemos e compreendemos que Israel é uma terra santa, uma terra escolhida, uma terra que mana leite e mel, uma terra que está ali porque o Senhor escolheu essa terra para que possa adorá-lo, para que possa reverenciá-lo. E quando nós compreendemos que o Senhor pede para que Jeremias profetize que muitos serão queimados no fogo, que haverá opressão, haverá furor, haverá mortes, porque o Senhor, ele requer da terra de Israel uma terra de adoradores, uma terra de santificação, porque sem a santificação nós não podemos ver a Deus. E Israel foi uma terra que decidiu obedecer ao Senhor. Foi um povo escolhido que renunciou às suas vontades para adorar o Rei dos Reis e ser servos dele. E quando nós entendemos que os bombardeios das nações contra este povo é porque o Senhor quer levantar essa nação. O Senhor, ele quer sacudir este povo para reverenciá-lo da forma correta, para se atentar aos seus juízos e à sua justiça, e para que muitos possam ver o quanto essa nação reverencia o Rei dos Reis. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos que o Senhor, ele é dono de todas as coisas. Quando nós lemos essa passagem, nós compreendemos que o Senhor quer que a casa do rei de Judá, o povo de Israel, ouça a sua palavra. E o que é ouvir a palavra do Senhor? Existe duas formas de escutar e de ouvir. Quando eu escuto algo, eu não alimento a minha vida daquele algo. Mas quando eu ouço aquele algo, eu alimento a minha alma com aquela palavra e eu sei que essa palavra vai me direcionar a um caminho. E quando esse caminho ele chega para as nossas vidas, aí nós compreendemos se nós escutamos ou se nós ouvimos, porque há uma grande diferença entre o escutar e entre o ouvir. E o Senhor, ele pede para que nós possamos ouvir a palavra dele.
Mas essa palavra é para todas as pessoas. Essa palavra é para aqueles que querem a presença do Senhor. É para aqueles que buscam a face de Deus. É para aqueles que querem se santificar. É para aqueles que querem reverenciar o Rei dos Reis. É para aqueles que querem enaltecer o nome do Deus vivo e glorificar o nome dele através das suas vidas. Se nós não glorificamos a Deus através das nossas ações, através das nossas atitudes, nós não podemos reverenciar e ouvir essa palavra. Essa palavra, ela deve ser ouvida para aqueles que sabem se alimentar da palavra de Deus. E Jeremias obedece à ordem do Senhor e ele escreve aquilo que o Senhor fala, aquilo que ele diz, porque aqui no versículo 13, ele fala: eis que eu sou contra ti, moradora do vale e rocha da planície, diz o Senhor, contra vós que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu vos castigarei conforme o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei um fogo em seu bosque que consumirá tudo que está ao redor dela. As nossas ações, elas precisam dizer muito de quem nós somos. As nossas ações, elas precisam refletir a glória de Deus. As nossas ações não devem estar pautadas na vontade do homem, mas na vontade de Deus. As nossas ações devem refletir a glória de Deus. As nossas ações devem refletir a verdade de Deus, a justiça de Deus, porque o nosso foco deve estar no reino dos céus. O nosso foco deve estar na presença de Deus. E quando nós fazemos isso, nós seremos honrados, porque a Bíblia diz: os humilhados serão exaltados. Então, se você está sendo humilhado, a exaltação virá na sua vida. Confia no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor e acreditar na palavra que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.